Olá, meu nome é Caroline, sou médica infectologista. Hoje a gente veio fazer um treinamento sobre o uso racional de antimicrobiano. Então a gente vai falar um pouquinho das bactérias gram-positivas, gram-negativas, um pouco do mecanismo de ação, né, de alguns antibióticos, o uso clínico, o espectro de ação e também alguns antibiogramas, tá bom? Então, primeiramente, as bactérias gram-positivas são a principal característica, né? Ela tem uma parede celular de peptidoglicano, e essa camada de peptidoglicano, o que que são os peptidoglicanos, né? São um polímero, né, formado por monômeros de N-acetilglucosamina e ácido acetilmurânico. E eles estão ligados por pontos de hidrogênio, isso constitui 60% da parede celular da bactéria gram-positiva. Já as bactérias gram-negativas, ela vai ter uma estrutura um pouco mais complexa. Tem a camada de peptidoglicano também, só que ela é mais fina, né, cerca de 10%. Tem uma membrana externa, onde a gente vai ter as porinas, né? Essas porinas vão facilitar a entrada dos antimicrobianos hidrofílicos. E nessa membrana externa tem as diferenças de permeabilidade dos antimicrobianos. Entre a parede celular, né, e a membrana externa, a gente vai ter o espaço periplasmático e vai ter depois a membrana citoplasmática. Nessa membrana citoplasmática também tem as PBPs, e nesse espaço periplasmático tem algumas enzimas. Dos locais de ação, basicamente a gente vai ter é, alguns locais que os antibióticos vão agir. Então, eles podem é, ter alguma alteração na síntese da parede celular. Então, quem são eles? São principalmente as penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos, os monobactâmicos, glicopeptídeos e a fosfomicina. É, que vai agir na membrana citoplasmática, né, fazendo algumas alterações. São as polimixinas e a daptomicina, que agem no DNA, são as fluoroquinolonas e a sulfametoxazol trimetropim. E na síntese proteica, né, nos ribossomos, são os aminoglicosídeos, os macrolídeos, as lincosamidas, as tetraciclinas e as rifampicinas. Então vamos começar pelos beta-lactâmicos, né? Quem são? São as penicilinas, cefalosporinas, os carbapenêmicos e os monobactâmicos. Dentre as penicilinas, a gente tem as naturais, as semissintéticas, né? Que são as aminopenicilinas, ureadopenicilinas e as penicilinas com inibidores de beta-lactamase. Cefalosporinas vai ter primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Carbapenêmicos, a gente tem meropenem, imipenem e o artapenem. E de monobactâmicos, o astreonam. Então, de beta-lactâmicos, como que eles vão fazer? O mecanismo de ação dos beta-lactâmicos é a inibição da parede celular bacteriana por ligação àquelas PBPs, que são as proteínas de ligação da penicilina, e que vai inibir a transpeptidação, e por isso vai interromper a síntese do peptidoglicano. E aí a gente vai ter uma inibição da síntese da parede celular. Então, pode ser por ligação dos PBPs, então vai se ligar, vai acabar inibindo a transpeptidação, vai ter uma lise celular, e aí por isso ela vai ter uma ação aí que resulta na morte da bactéria bactericida de penicilinas, né? Então, a gente tem a benzatina, a cristalina, a procaína e a penveoral, das semissintéticas. Então, a gente tem a oxacilina, que são aquelas antiestafilocócicas, a ampicilina e a amoxicilina, que são aminopenicilinas, e a piperacilina, que é a ureidopenicilina. Os inibidores de beta-lactamase, o que que é isso, né? Então, eles estão sempre associados ao antibiótico, né? Então, o clavulanato é um inibidor de beta-lactamase, o sulbactam é um inibidor de beta-lactamase, o tazobactam também, e o avibactam. Eles sempre estão ligados ao antibiótico. Então, eles não têm uma atividade antimicrobiana forte quando estão sozinhos e são inibidores de muitas beta-lactamases. Então, por isso são os inibidores de beta-lactamase. E o que são essas beta-lactamases? São enzimas capazes de hidrolisar o anel beta-lactâmico de penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos. Então, quando que a gente vai usar, né? Os inibidores de beta-lactamase, eles vão ampliar o espectro dos antibióticos. Então, algumas infecções respiratórias que a gente precisa ampliar, infecções de urina, de peripartes moles, né? Então, que às vezes vai precisar ampliar para inibir as beta-lactamases. Então, vamos ver um caso clínico, né? Uma criança aí de 3 anos, residente de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, uma região com recursos médicos limitados, foi levado ao pronto-socorro com 38 de febre, há 4 dias, vômitos iniciados no dia anterior e dor de ouvido do lado direito. No exame clínico, a membrana timpânica direita apresentava avermelhada e opaca. O médico do plantão, então, diagnosticou como melanomatite média aguda e prescreveu amoxicilina na dose de 90 miligramas quilo dia.
e recomendado o retorno caso a febre persistisse após 72 horas. 3 dias após o início do antibiótico, a mãe retorna no PS, relatando que a febre e a dor de ouvido não haviam melhorado. E aí a criança foi atendida por outro médico que alterou a prescrição por cefalexina na dose de 50 miligramas quilo dia, para ser administrado por 10 dias. Após 48 horas, a criança foi levada a um hospital particular, apresentando secreção purulenta, né, nesse ouvido direito, proeminência auricular e leve vermelhidão ao redor. A criança foi internada, foi tratada então com amoxicilina e clavulanato intravenoso na dose de 50 miligramas quilo a cada 8 horas, apresentando melhora clínica significativa com essa abordagem. Vamos lembrar, a otite média aguda, ela é causada principalmente pelo pneumococo, Moraxella catarrhalis, a Haemophilus influenza. Então, lembrar que a resistência pode ser por produção de beta-lactamase. Então, quando prescrever amoxicilina e não teve melhora do quadro clínico, poderíamos ter pensado que tinha uma resistência por produção de beta-lactamase e ter associado um antibiótico com um inibidor de beta-lactamase, que é a amoxicilina e clavulanato. Então, esse é um exemplo bem clássico e importante. Aí a gente tem a oxacilina, né? Que é uma cobertura de gram-positivo, principalmente o áureos, que é sensível, e os coagulados negativos sensíveis, né? Atualmente a gente tem bastante resistência, a maioria dos hospitais, os coagulados negativos são resistentes à oxacilina. Na insuficiência renal, não necessita de ajuste, ela é eliminada intacta na urina. A dose usual, né? É de 1 a 2 gramas a cada 4 a 6 horas, vai depender da gravidade, né, do quadro clínico. E a gente pode infundir ela de maneira contínua, né? Lembra que ele é uma beta-lactamase, é um beta-lactâmico, né? Então, a gente pode infundir ele, se a gente vai fazer 2 gramas de 4 em 4, 12 gramas do dia, e pode infundir ele ao longo de 24 horas. A dose usual para as crianças acima de 28 dias é de 50 a 100 miligramas quilo dia, dividido de 4 em 4 ou de 6 em 6. Cuidado que a oxacilina pode ter alergia, as pacientes, né, podem ter alergia cruzada com penicilina. Então, sempre lembrar de perguntar sobre os quadros alérgicos. O uso clínico, né? Então, ela pode ser usada para infecção de corrente sanguínea, né? Contra estáfilo sensíveis à meticilina, que é a nossa oxacilina. E aí seria 2 gramas de 4 em 4, né? Porque é para tratar uma bacteremia. A gente pode usar para endocardite, terapia direcionada, né? Para o estáfilo sensível à meticilina. Pode ser usada para meningite bacteriana, para osteomielite ou discite, para pneumonia, para infecção de prótese articular e infecção de pele partes moles, né? Hiperacilina tazobactam, né, tem um espectro de ação. Tem uma boa efetividade contra bactérias gram-negativas, né, enterobactérias principalmente, em especial proteus, enterobacter, pseudomonas aeruginosa, que normalmente apresentam resistência diante de outras penicilinas, e eles também cobrem gram-positivos e anaeróbios. O uso, né, basicamente, em infecções hospitalares e infecção com risco de pseudomonas. E nos pacientes neutropênicos febres também, e a gente pode utilizar ele em infecções complicadas intraabdominais. De dose habitual, né, 4 gramas, né, de piperacilina. Quando a gente usa tazobactam, fica 4,5 de 8 em 8 ou 6 em 6, a depender da microbiota do hospitalar e do que a gente quer cobrir. De cefalosporinas, né? Então, como a gente falou, vai de primeira até quinta geração. Como a gente percebe, a primeira geração, ele pega bastante os gram-positivos, vai diminuindo o espectro de gram-positivos na terceira geração, e depois a gente aumenta novamente até a quinta geração. A gente vai falar um pouquinho de cada cefalosporina e das gerações. E a atividade contra gram-negativo, né? A gente vai ganhando, né, ação contra gram-negativos, chegando ao máximo na quarta geração e reduzindo para a quinta geração um pouco. Então, o que que a gente tem? A primeira geração é principalmente contra bactérias gram-positivas e algumas gram-negativas. A segunda já amplia um pouquinho para gram-negativo, mantendo o espectro contra gram-positivos. A terceira geração tem a maior potência contra gram-negativos, incluindo a pseudomonas, né, que na ceftazidima. De quarta geração, a gente amplia, tem um amplo espectro, né, combinando as características das gerações anteriores. E a quinta é ativa contra a MRSA e algumas bactérias multiresistentes. Então, de primeira geração, né, que faz parte da nossa rotina, cefazolina, cefalexina, cefalotina e cefadroxil. O espectro, então, a gente tem para estrepto e estáfilo sensíveis à oxacilina, bactérias gram-negativas é limitado, então pega algumas E. coli, algumas Klebsiella sensíveis, proteus mirabilis, não são eficazes contra o Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis ou bactérias anaeróbias. Então, de uso clínico, a primeira geração é a infecção de pele partes moles, né, como impetidia celulite, causada por um Staphylo aureus e um Streptobiógenes, e tu não complicada, né? Usa cefalexina, profilaxia cirúrgica, geralmente cefazolina, e algumas faringite estreptocócicas quando a gente tem alergia à penicilina, né? Alguns pacientes.
A cefalosporina de segunda geração, então a gente vai ter cefuroxima, cefacor e cefoxitina. O espectro, cocos gram-positivos e expande para os gram-negativos, como a gente falou. Cefoxitina tem atividade contra anaeróbios, né? Então, algumas infecções intraabdominais e pélvicas. E a cefuroxima tem uma vantagem, né? Que ela tem EV e VO. Então, a gente normalmente trata algumas pneumonias comunitárias, sinusites e otites médias. Cefalosporina de terceira geração, então a gente vai ter o ceftraxone, a cefotaxima e a ceftazidima. Então, tem uma potente ação contra gram-negativos, mantém a eficácia do Streptopneumoniae, lembrar, e a ceftazidima é a única que tem atividade anti-pseudomonas. Tem boa penetração no sistema nervoso central e a ação menos eficaz contra os estafilos áureos, né, que tinha nas outras gerações. Então, a ceftraxone, né, em algumas infecções, né, que a gente vai precisar internar, né, pneumonias, infecções do trato urinário, né, complicadas, e a meningite. É, a cefotaxima, né, é similar ao ceftriaxone, só que a gente usa bastante em meningites neonatais. E a ceftazidima, quando a gente falou, infecções, né, hospitalares ou até comunitárias, se a gente pensa em cobertura aí de uma pseudomonas, que possa ter alguma relação. Cefalosporina ainda de terceira geração. Então, cefotaxima, meia-vida mais curta, né? Administração mais frequente. Então, a gente usa ela como para meningite neonatal. Ceftriaxone, uma vida mais longa. Então, a administração pode ser uma, duas vezes ao dia. É a dose de escolha, né? Para meningite por pneumococo. E tem alta eficácia. E alguns, como a gente já falou, né? Uso comum. Pneumonia que precisa internar, infecções abdominais, infecções de trato urinário complicadas. E as meningites. Cefalosporina de quarta geração é o cefepime, então ele tem um espectro amplo, né, para as bactérias gram-positivas e gram-negativas, incluindo a Pseudomonas aeruginosa. Ele tem resistência a AMP-C, então o uso principalmente clínico é em neutropenia febril, meningite por bacilo gram-negativo, infecções hospitalares graves, como PAB e complicadas. Então, do cefepime, né? A dose vai depender aí um pouco da gravidade da doença. Então, para meningite bacteriana, principalmente 2 gramas a cada 8 horas. E aí as pneumonias nosocomiais podem variar de 2 gramas a cada 8 horas ou 12 horas. Neutropenia febril, 2 gramas a cada 8 horas. E ito complicado, de 1 a 2 gramas a cada 12 horas. E aí a gente vai precisando ajustar conforme a função renal. As cefalosporinas de quinta geração são a ceftarolina e o ceftobiprole, né? O que a gente tem aqui mais disponível? Ceftarolina, então, atividade contra MRSA, a gente vai ter nessa de quinta geração. O que vai ter? A ceftarolina, né? É uma cefalosporina pega o espectro da cefalosporina aí de terceira geração, sem espectro para pseudomonas, isso para a parte dos gram-negativos. E tem uma atividade contra a MRSA. A principal uso da ceftarolina é quando você precisa aí de uma infecção complicada de pele de partes moles, para você usar, que tem um sugestivo de estafilários com resistência à meticilina, né, MRSA. E o ceftobiprole, né, que tem um espectro similar ao cefepime, quando a gente compara para gram-negativo, e adicional contra a MRSA, enterococcus fecalis sensível à ampicilina. Mecanismos de resistência às cefalosporinas. O principal são as beta-lactamases, né, como a gente falou, né, que são as enzimas capazes de hidrolisar o anel beta-lactâmico, inativando o antibiótico, principalmente, né, para cefalosporina SBL e AMP-C. Tem também alguns outros mecanismos não tão comuns, né, que são bombas de fluxo, né, que expelem ativamente o antibiótico da célula bacteriana. Tem redução de permeabilidade, e aí as alterações da membrana externa limitam a entrada de antibiótico, e alterações de PVP, que reduz a afinidade das cefalosporinas. Os carbapenêmicos, então, de mecanismo de ação, né? Então, a gente tem, ele vai inibir a síntese, né, da parede celular por inibição do peptídeo glicano, né, impedem a formação e renovação do envoltório bacteriano. Então, de espectro de ação, coco gram-positivo, bacilo gram-negativo, fermentadores e não fermentadores, e os anaeróbios, né, incluindo os bacterióides frágeis. Então, lembrar, né, esses antibióticos, né, dos carbapenêmicos, eles vão ter amplo espectro de ação, por isso que a gente restringe o uso deles. Então, por causa das carbapenemases, né, que são enzimas capazes de hidrolisar os carbapenêmicos e outros beta-lactâmicos, micro-organismos produtores, né, Acinetobacter, Pseudomonas, aeruginosa, Klebsiella, né, de uma maneira geral, e os enterobacters. Principal mecanismo de resistência vai gerar, as carbapenemases vão gerar um impacto clínico, né, dificuldade de tratamento, né, de novos antibióticos que tenham uma ação contra as bactérias multiresistentes. E aí, quando a gente fala de imipenem cilastatina, né, dentro dos carbapenêmicos, tomar cuidado que tem risco de convulsões e toxicidade renal devido à cilastatina. E aí, com o mesmo espectro do imipenem, a gente tem o meropenem,
que tem a vantagem da administração, né, em 3 vezes ao dia, infecções graves, e tem menor risco para o sistema nervoso central e menor toxicidade renal. O ertapenem, né, que tem a administração, a possibilidade do uso intramuscular, facilitando a aplicação, e a meia-vida maior, né, permitindo dose única diária. O espectro, só tomar cuidado que ele não tem ação contra Pseudomonas e Acinetobacter, o ertapenem. Do meropenem, o espectro do meropenem, menor risco, né, menor risco para o sistema nervoso central e a baixa toxicidade renal, e o ertapenem. Quando a gente fala dos monobactâmicos, o Vastreonam, bem difícil, né? A utilização não está disponível em todos os hospitais. Né, tem ação contra gram-negativos, tem ação para gram-positivos e anaeróbios. O mecanismo de resistência é beta-lactamase, principal mecanismo, né, de resistência. Impermeabilidade, né, que é alterações da membrana externa que vão reduzir a penetração. E as carbapenemases, que inativam o Vastreonam. Então, agora, falando um pouco sobre os glicopeptídeos, né? São ativos principalmente contra bactérias gram-positivas, né? Então, áureos e enterococos. Tratamento principalmente de áureos resistente, né? A penicilina, o MRSA. E é uma alternativa para alguns pacientes que são alérgicos a penicilinas. Os representantes dessa classe é a teicoplanina e a vancomicina. Os glicopeptídeos, quando a gente vai falar um pouquinho de PKPD, né, farmacocinética e farmacodinâmica, a gente fala que ele é área sob a curva sob MIC. Então, pro antibiótico, né, ter uma eficácia, essa área, né, sob a curva sob o MIC, tem que estar aí a partir para o áureos, né, para a parte clínica, acima de 400. Então, quando a gente vai falar de PKPD, a gente fala de área sob a curva sob mix para os glicopeptídeos. A vancomicina, né? Então, um dos representantes é a vancomicina. Lembrar que ela tem uma dose de ataque aí de 30 miligramas por quilo e uma dose de manutenção de 15 miligramas por quilo, que a gente pode usar, dosar eles rotineiramente, né? Através de protocolos clínicos disso. Lembrar que também ela faz parte do tratamento, né? De colite pseudomembranosa, alguns guidelines já colocam ela como primeira opção, então seria a vancomicina. Na conformulação, a gente não tem a via oral, né? A gente faz é, a reconstituição da ampola para a via oral, né? De 6 em 6 horas, 125 miligramas, por 10 a 14 dias. E aí tomar cuidado, né, com a síndrome do homem vermelho. Então, esse evento está relacionado à velocidade da infusão da vancomicina, né, uma velocidade rápida. Então, o que a gente fala? Para cada 500 miligramas de vancomicina, diluir em 100 ml e infundir em 1 hora. Então, para 1 grama, né, a gente vai diluir em 200 e infundir em 2 horas. A teicoplanina, né, tem o mesmo espectro da vancomicina, só que ela tem uma vantagem, né, de ser IM também, ou EV, e podendo ser 1 vez ao dia, né? Para infecções graves, fazer dose de ataque também. Então, entre vancomicina e teicoplanina, para as bacteremias, a vancomicina é preferida, né? Ao invés da teicoplanina. Para endocardite, a teicoplanina pode ser uma alternativa secundária, e a escolha terapêutica a gente vai considerar a eficácia comparativa, né, das duas. A vancomicina é superior à teico no tratamento, então, de bacteremias e endocardite. Então, não sendo a teicoplanina a primeira escolha para essas patologias. Só que a teicoplanina, né, quando a gente vai ver os estudos de eficácia entre a teico e a vanco, a teicoplanina não é inferior à vancomicina, né, com menor potencial de nefrotoxicidade, menos efeitos adversos gerais e também ambas são eficazes, né, no tratamento de infecções comprovadas ou suspeitas, né. Quando a gente vai falar das doses, né? Então, a gente tem as doses tanto de vanco quanto de teico nesse quadro, né? Tanto para criança quanto adulto. Depois vocês dão uma checada. E quando a gente vai falar de lipopeptídeos, né? A daptomicina. Então, como que ela vai ser o mecanismo de ação? Ela vai se ligar à membrana, formando um anel, formando um canal, né, para o fluxo de íons, comprometendo a integridade da membrana, causando a despolarização e a morte celular, né? Quando a gente fala de absorção, ela não é absorvida pelo trato gastrointestinal, a excreção é 85% excretado sob a forma ativa pela urina, ligação proteica tem alta ligação às proteínas plasmáticas e ela não atravessa a barreira hematocefálica. Os seus principais usos, né? Endocardite, para micro-organismos que são resistentes à vancomicina, infecção de pele partes moles, são infecções complicadas, né, de pele partes moles, e bacteremia por áureos, incluindo as cepas resistentes, né? Então, é uma das alternativas.
De efeito adverso, né, da daptomicina. A gente tem a miopatia, então quando a gente usa a daptomicina tem que monitorar dor ou fraqueza e os níveis de CPK do paciente, neuropatia periférica, pneumonia eosinofílica e atentar a sintomas respiratórios, né, durante o tratamento. De critério para descontinuação. Então, descontinuar se a CPK tiver maior ou igual a 5 vezes o limite superior da normalidade, se a miopatia for sintomática. Se for assintomática, interromper se a CPK tiver maior ou igual a 10 vezes o limite superior de normalidade. E para pneumonia eosinofílica, suspender o tratamento e considerar corticoterapia se diagnosticada. Da linezolida, né, o mecanismo de ação, por inibição da síntese proteica, né, então ela vai exercer a sua atividade inibindo a síntese proteica em uma etapa distinta, né, de alguns antimicrobianos, então ele se liga ao RNA dos micro-organismos, impedindo a formação do complexo 70S, e aí a formação do complexo 70S ela é essencial no processo da transcrição, iniciando a síntese proteica a partir da subunidade 23S, da subunidade 50S. Então, a nimesulida, né, é da classe das oxazolidinonas, é um amplo espectro de ação e é bacteriostática, né, cocos gram-positivos, pode ser feita tanto EV quanto oral, tem uma difusão tecidual ampla, penetração do sistema nervoso central alta, tem penetração também, boa penetração óssea, então ela é usada principalmente para tratar pneumonia hospitalar, infecção de pele e partes moles, e infecções enterocócicas, né, que possa ser resistentes que tenha resistência à vancomicina. Então, quando a gente vai falar de infecção de pele partes moles, lembrar que ela também, como tem uma boa penetração óssea, pode ser utilizada. Mas ela tem uns efeitos adversos comuns, né? Gastrointestinais, mialossupressão, neuropatia periférica e óptica e acidose láctica. De posologia, né, para adultos 600 miligramas de 12 em 12 horas, né, EV-OVO. Para as crianças, até 10 anos, 10 miligramas por quilo, VO e EV de 8 em 8. E para as maiores, 10 miligramas por quilo, VO e EV de 12 em 12. Não é necessário ajuste para insuficiência renal ou hepática e o uso não recomendado durante a gestação. A gente vai falar agora um pouquinho sobre os antibiogramas na prática clínica, né? Como a gente interpreta basicamente os antibiogramas. Então, esse primeiro antibiograma, primeiro a gente vê a bactéria, né? O Enterobacter cloaca. Então, o que que a gente vai ver? De penicilina, o que que elas estão? Sensíveis ou resistentes? Então, vamos lá. Ampicilina tá resistente, né? Amox com clavulanato resistente. Ampicilina com sulbactam resistente. Então, as penicilinas estão resistentes. Cefalosporina, vamos lá. Cefalotina resistente. Então, a gente tem cefoxitina resistente. Então, o que a gente tem? Resistência às cefalosporinas de segunda geração. Se a gente tem isso, então a gente tem a AMP-C. Então, é uma beta-lactamase que confere resistência às penicilinas e cefalosporinas. Se, por exemplo, a gente usar o ceftriaxone, pode ser que a AMP-C se hiperexpresse e pode afetar a cefalosporina de terceira geração. Então, sendo a cefotaxima ficando resistente, a ceftazidima também. Então, lembrar sempre o grupo SEC, CESP ou mais SPACE. O SEC é a maior probabilidade de produzir AMP-C. Então, seria o Enterobacter, a Klebsiella aerogenes e o Citrobacter fructi. Quando a gente fala de MySpace, a gente vai estar falando de Morganella, Yersinia, Serrácea, Proteus providência, Aeromonas, Citrobacter e o Enterobacter. Então, sempre quando a gente vê essas bactérias, a gente pensar se não pode ser AMP-C, sendo que a maior probabilidade é do grupo SEC. Então, vamos lá para outro antibiograma. É uma Escherichia coli. Então, a gente não vai pensar no grupo CESP ou MySpace ou SEC, né? Então, vamos ver. A gente vai ter resistência vamos lá, as cefalosporinas e as penicilinas. Então, a ampicilina está resistente, né? Vamos ver, cefoxitina está sensível. Vamos ver cefepime. Cefepime está resistente. Então, a gente tem resistência até cefalosporina de quarta geração, né? Com resistência de penicilinas. Quando a gente vai ver, a cefoxitina está sensível. Carbapenêmico, vamos lá, nos carbapenêmicos para ver se estão sensíveis. Meropenem sensível, imipenem sensível, ertapenem sensível. Então, poxa, estamos diante de uma ISBL, né? De um espectro estendido aí de uma beta-lactamase. Vamos ver outra. Essa daqui, é o Enterobacter cloa, lembrar dela do grupo SEC. Então, vamos lá? Penicilina, resistente. Cefalotina, resistente.
Cefepime, tá resistente. Cefoxitina, resistente. Lembrar que pode ter mais de um, né, de, de um inibidor aí, de um mecanismo de resistência. Então, essa tem ISBL e AMP-C. Então, ISBL tem cefepime resistente e AMP-C tem cefoxitina resistente. Vamos lá, essa é uma Klebsiella pneumoniae. Então, a gente tem resistência à ampicilina, tem resistência ao cefepime, tem resistência à cefoxitina, a gente tem resistência ao meropenem, imipenem e o artapenem. Então, é um produtor de carbapenemase, né? Tem resistência à penicilina, cefalosporina e os carbapenêmicos. Pode ser que seja uma KPC? Pode, né? E aqui está sensível ao... Aqui não, eles não colocaram, né? A ceftazidima avibactam. Aí a gente podia tentar configurar. Já essa, uma pseudomonas aeruginosa. Então, a gente tem resistência à ampicilina, tem resistência ao cefepime, à ceftazidima, ao imipenem, ao meropenem. Lembrar que o artapenem, ele já é resistente, né? Lembrar que o artapenem não tem ação contra pseudomonas nem a Acinetobacter, né? Então, mas o astreonano nessa tá sensível, ó. O astreonano nessa tá resistente. Essa tá sensível. Então, pode ser uma carbapenemase, né? Hidrolisou os carbapenêmicos. Opa. E do tipo metalobeta-lactamase, né? Que não hidrolisou acetil, não. Então, que pode ser uma NDM, uma VIM, uma IMP, uma SPM. Vamos ver outra. Pseudomonas aeruginosa também. Ó, ampicilina tá resistente, cefepime tá sensível. Opa. Ceftazidima também tá sensível. Imipenem resistente. Meropenem sensível, taso sensível. Eita. Tá sensível a cefalosporina de segunda e de terceira geração, né? Cefepime, ceftazidima. Tá sensível ao meropenem e resistente ao imipenem. A carbapenemase hidrolisa muito bem o artapenem, meropenem, mais ou menos, e o imipenem uma vez só, uma cruz só. O imipenem resistente, o meropenem sensível, provavelmente é uma perda de porina do tipo OPRD, que a gente vai ter desse daqui, de antibiograma. Então, nem toda, de resistência aos carbapenéns não sendo uma carbapenemase. Então, vamos lá. A gente tem sensibilidade dessa pseudomonas. Ampicilina é resistente, o cefepime, ele é sensível, a ceftazidima, ele é sensível, a, ao meropenem, ele é resistente, ao imipenem, ele é resistente. Tazocin é sensível. Como ele pode ser resistente aos carbapenêmicos e não é resistente ao tazocin, ao cefepime? Então, pode ser por bomba de efluxo, né? Então, o artapenem é sempre resistente em não fermentador, né? Lembrar. Imipenem e meropenem, nesse caso, eles estão resistentes e sensível a outras subclasses dos beta-lactâmicos, outras classes, né, resistentes, né? Tipo uma fluoroquinolona também. Então, pode ser por bomba de efluxo. Esse daqui é o Enterococcus fecalis. O que a gente vê? Sensibilidade à ampicilina, à penicilina, resistente a teico e a vanco. Então, esse daqui é o famoso que a gente chama de VRE, né? São os enterococcos resistentes à vancomicina e esse é a teicoplanina, né? Então, o tratamento de escolha é ampicilina. Então, não fiquem, né, com medo de usar a ampicilina quando ela estiver sensível aos enterococcos e vanco e teico estiver resistente. Lembrar da sinergia que pode ter com um aminoglicosídeo, né, a gentamicina, nesse caso, ele é resistente, então, os enterococos são resistentes naturalmente às cefalosporinas, e resistente ao aminoglicosídeo, né, em sinergia, o que acontece, né, acaba lesionando a parede e a gentamicina acaba entrando, né. Esse daqui são os coagulados negativos, né? O Staphylo hominis, que é resistente à meticilina, né? Então, a gente tem que ver sempre a penicilina e a cefoxitina. Então, aqui tá como oxacilina, mas às vezes pode aparecer como cefoxitina. E a teicolplanina R pode ser uma alteração de sítio. A vancomicina aí com MIC de 4 é sensível ainda, tá? Então, eu não coloquei de um aureus, mas pode, às vezes, ficar para a próxima, né? O aureus MRSA, né? Teria uma resistência da oxacilina, sendo, se for sensível, você pode usar a cefazolina também, né? Para tratamento. É, Obrigado, espero que tenha ajudado. Faz parte, então, do treinamento de uso racional de antimicrobianos. A gente precisa saber do mecanismo de ação, do espectro, do uso clínico, para a gente tentar, né, fazer um stewardship
integrado, né? Então, quem faz parte do stewardship do uso racional de antimicrobianos é o controle de infecção hospitalar, com o corpo clínico, com a farmácia, com as esferas das diretorias, né? Diretoria técnica, administrativa, para todo mundo seguir em prol de um uso racional do antimicrobiano, né? Tendo maior eficácia no tratamento do paciente e menor indução de resistência antimicrobiana. Obrigada.